Fala, investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, tem um fato relevante aqui envolvendo o fundo imobiliário Gari 11 para passar a vocês, investidores. Especialmente aí quem é cotista do Gari 11, preste atenção a esse fato relevante envolvendo esse fundo. Esse fato relevante saiu na noite de ontem, então é referente a uma proposta que o fundo recebeu de venda de um de seus ativos. Então, o comunicado diz assim, que houve o recebimento de uma proposta de aquisição do imóvel localizado no município de Vitória de Santo Antão, no estado do Pernambuco, atualmente locado para a empresa BRF. Além disso aqui, houve a solicitação de concessão de período de exclusividade que permitirá ao proponente, no caso, a empresa que fez a proposta, realizar as análises necessárias para a confirmação de viabilidade da aquisição do BRF Visa. O comunicado continua dizendo o seguinte, um pouquinho mais embaixo aqui, que a administradora comunica ainda que, em conjunto com a gestora, irá avaliar os termos e condições apresentados e, caso decida prosseguir com as tratativas, informará aos cotistas e ao mercado em geral de sua decisão e dará sequência na elaboração e formalização dos instrumentos jurídicos pertinentes que regrarão os termos e condições às quais se sujeitarão a eventual conclusão de venda e compra da BRF Visa. O comunicado continua dizendo o seguinte, que o BRF Visa é um centro de distribuição refrigerado com aproximadamente 30 mil metros quadrados e que faz parte de um complexo industrial onde a BRF fabrica alguns itens da sua de produtos, e o Galpão também faz parte dos 3 principais centros de distribuição da BRF, que atende sua malha logística de produtos refrigerados. Continuando aqui com a informação, ele menciona o seguinte também, que a proposta apresentada pelo proponente traz um valor de aquisição de 273 milhões de reais. Então esse é o valor que esse eventual comprador quer pagar. E ele menciona também que esse valor serão pagos em 2 parcelas, sendo a primeira equivalente a 55% do valor de aquisição no ato de lavratura da escritura de compra e venda e o restante, os outros 45%, será pago aqui em 24 meses, a contar do dia do pagamento da primeira parcela. Ele menciona aqui também o seguinte, que caso a transação ela seja consumada de acordo com as premissas e com os principais termos e condições comerciais apresentadas pelo proponente, a operação ensejará a redução de aproximadamente 145 milhões de passivo do fundo, no caso de dívida, devido à quitação da dívida atrelada ao BRF Visa, e irá gerar um lucro bruto estimado total de aproximadamente 67 milhões de reais, o que equivale aqui a 53 centavos aproximado por cota. Ele comunica também que a efetivação da transação traria uma TIR, no caso uma taxa interna de retorno, aproximado de 27% ao ano, equivalente a uma taxa de IPCA mais 20,42% ao ano ou 250% do CDI no período. Ele menciona também que referido valor é uma estimativa sujeito a alteração e não representa nem deve ser considerado como uma promessa ou garantia de distribuição de resultados ou de rentabilidade. Então esse é o fato relevante. O Gari 11 aí, ele recebeu outra proposta, Algumas 2 semanas atrás ele havia recebido uma proposta de venda de um dos seus imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar, localizado lá na cidade de Campinas, e o fundo ele ainda está avaliando se vale a pena ou não vender esse imóvel. E agora o fundo ele recebeu uma outra proposta de venda também de outro ativo locado aí para a empresa BRF. E lembrando que no início do ano o fundo ele já havia vendido um dos imóveis locados para a empresa BRF, localizado lá na cidade de Salvador, o que foi uma excelente venda que o fundo ele fez, diminuindo bastante a sua alavancagem naquele período e trazendo um lucro muito bom para o ativo também. E novamente aqui ele recebe uma proposta, pelo menos na minha opinião, muito boa. O fundo ele vai conseguir aqui, se ele realmente vender, ele vai aqui eliminar 145 milhões de reais de passivo do fundo, então de dívidas. O fundo vai conseguir diminuir ainda mais a sua alavancagem, que atualmente está na casa ali de 24%, 25%. Então, quem sabe o fundo consegue permanecer com uma alavancagem aí menor do que 20%, que seria excelente para o ativo, diminuindo bastante as suas dívidas. E ele também vai ter aqui um lucro bruto de aproximadamente 67 milhões de reais. A gente sabe aqui que em transações como essas, tem desconto, tem imposto, tem um monte de coisa aqui envolvido. Porém, o lucro líquido que o fundo ele vai conseguir ainda será muito bom.
Então, pelo menos na minha opinião, aí seria uma excelente venda que o fundo faria, diminuindo a sua alavancagem, trazendo lucro para o fundo de modo geral, e esse lucro ele pode distribuir para os seus investidores, né, para os seus cotistas, ou pode fazer outra coisa, né? Então, pelo menos na minha opinião, é uma excelente oportunidade do fundo aí ficar cada vez melhor. Vindo aqui no seu último relatório gerencial, a gente pode conferir maiores informações sobre esse ativo que o fundo ele recebeu aí, essa proposta, né, de venda desse ativo. É referente a esse ativo aqui, ó, que está no número 24, BRF Visa. Aqui ele mostra a sua localização, é o galpão logístico, né, refrigerado. O término desse contrato será lá em 1/1 de 2048, então é um contrato aí muito longo. É um dos mais longos contratos, né, que atualmente o Gari 11 ele tem. Sempre é reajustado o seu aluguel aqui no mês de janeiro, usando o índice IPCA anual. É um contrato atípico e atualmente esse imóvel corresponde aqui, ele é responsável por praticamente 16% da receita do fundo. Então atualmente é o segundo principal imóvel, né? Só ficando atrás aqui do imóvel lá de Cachoeirinha, que é alocado para a Souza Cruz. Então mostrando assim. E se descermos mais um pouquinho aqui, ó, podemos ter mais algumas informações sobre esse ativo também. Deixa eu descer aqui. Aqui podemos ver a imagem, né? Tanto por lado de fora como por lado de dentro desse ativo. E como eu já havia mencionado, é um galpão refrigerado. Então esses tipos de galpão refrigerado, eles têm um valor muito maior. São muito mais caros do que aqueles galpões secos. Então esse daqui é o ativo que o fundo ele recebeu, essa proposta, como eu mencionei. A minha opinião, é uma excelente oportunidade aí do fundo ele vender mais um ativo com um lucro muito bom e também uma oportunidade do fundo aí ele diminuir mais ainda a sua alavancagem. Uma alavancagem bem menor vai trazer mais segurança, mais estabilidade para o fundo. Eu como cotista aí gostaria bastante que o fundo ele realmente aí vendesse esse ativo, né? Porém, confio na gestora, eu já conversei com o time de gestão do ativo, sei que são pessoas ali que estão procurando fazer um bom trabalho, né? É um tipo de gestão pró-cotista, não é aquele tipo de gestão que quer ganhar em cima, né, do cotista. Essas movimentações que o fundo tem feito mostra que é uma gestão ativa, né, comprando e vendendo ativos. Então isso, para mim, como cotista do fundo, me agrada muito. Espero eu que a gestão aí analise e se a gestão vê que realmente é benéfico para o fundo, espero aí que realmente seja feita essa transação comercial. Quem sabe, né, daqui a alguns meses, o Gari 11 já estará aí chamando uma nova emissão de cotas para poder comprar novos imóveis, né, especialmente aqui logísticos, né, porque agora, se ele realmente finalizar essa venda, ele só ficará com os imóveis logísticos de Cachoeirinha, lá locado para Souza Cruz, e também um ativo locado para a Almanara, só ficará com esses dois logísticos, né? Tem aqueles dois locados para a Elict, porém, na minha opinião, eles são mais ativos industrial do que logístico. Então seria interessante aí, logo em breve, a gestão fazer uma nova emissão de cotas para comprar outros ativos logísticos para continuar mantendo essa exposição em ativos logísticos e ativos de renda urbana. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que é que você acha dessa proposta? Você acha que é viável ou não o fundo ele vender esse imóvel lá alocado para a empresa BRF? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.